Bitcoin tem uma valorização de mais de 9% no dia de hoje, após divulgação de CPI, e nesse panorama a gente vai ver se salta continuar e onde está as próximas resistências do Bitcoin, tá? E a gente vai ver também algumas altcoins, principalmente altcoins de inteligência artificial. E se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader aí há mais de 6 anos, e nesse canal eu trago atualização diária do mercado cripto e do mercado financeiro como um todo, e hoje a gente vai ver também sobre o mercado financeiro principalmente, tá? Mercado financeiro tem subido um pouco aí pro dia de hoje e impulsionando ainda mais o Bitcoin, tá bom? Mas enfim, sem mais enrolação, vamos ver aqui o que está acontecendo com o Bitcoin e com as altcoins também, que está subindo para o dia de hoje. Não estava subindo, as altcoins não estavam acompanhando aqui o Bitcoin. E já respondendo essa dúvida, que é uma dúvida que a galera teve lá no grupo, essa valorização do Bitcoin com a estagnação das altcoins que a gente teve mais cedo foi por conta da dominância do Bitcoin, tá, pessoal? A gente tem o Bitcoin escalando muito aqui na dominância e é crucial ficarmos atentos aqui à dominância do Bitcoin, porque se a gente tem dominância do Bitcoin subindo, o Bitcoin vai subir bem mais que a maioria das altcoins. Esse é um conceito que eu sempre trago aqui no canal. Algumas pessoas não acreditam que isso aconteça, e sim, de fato, isso acontece, principalmente quando a gente tem um rally de alta muito forte para todo o mercado financeiro ou o mercado cripto, tá? Geralmente, os primeiros a se valorizar são os ativos maiores, como Bitcoin e Ethereum, e depois a gente tem a valorização mais expressiva das altcoins, tá bom? Nesse momento, a gente tem a dominância do Bitcoin batendo aí quase 2% pro dia de hoje. No semanal, a gente tem uma bela valorização aqui na dominância, com possibilidade de chegar aos 47, 48% de dominância, no qual vai ser uma região muito importante para a gente ficar de olho, porque a partir desse momento a dominância do Bitcoin começa a encontrar resistência e talvez o Bitcoin passe a bola para as altcoins. Então a gente vai ter o Bitcoin subindo 0,5%, 1%, enquanto altcoin pode estar subindo 10, 15, 20%, tá? Então essa vai ser uma região muito importante para a gente ficar atento aqui na dominância do Bitcoin, tá, pessoal? Já passando aqui para os motivos que fez o Bitcoin subir tanto para o dia de hoje, um deles foi a divulgação do CPI, o índice de preço para o consumidor, que veio abaixo do esperado, demonstrando que a economia dos Estados Unidos ainda se mantém forte e regredindo na inflação. E com isso a gente tem a possibilidade do Fed estar pisando o pé no freio nas taxas de juros. Óbvio que isso pode ter uma consequência se o Fed parar de aumentar as taxas de juros. Porém, por outro lado, a gente pode ter valorizações aqui no mercado de alto risco, tá? E é o que já está acontecendo, principalmente o Bitcoin, que está surfando toda essa onda e as notícias que vêm saindo sobre bancos, tá? Até o Morgan Stanley falou que esse pode ser o momento pro Bitcoin brilhar em meio a crescentes preocupações bancárias. E isso já está acontecendo, a gente tem preocupações bancárias, bancos pequenos caindo muito, e com isso a gente tem valorização do Bitcoin. Esse é o momento para o Bitcoin provar sua utilidade, tá, pessoal? Então, nesse momento, institucional passa a ficar de olho no Bitcoin, e é por isso que a gente tem a dominância do Bitcoin subindo muito, porque institucional passa a ficar de olho mais em Bitcoin do que em altcoin, tá? Quando a gente vai observar aqui o período que estamos, eu tenho um indicador aqui bem interessante que mostra pra gente se a gente tem possibilidade de estar em uma altcoin season ou em um Bitcoin season. Nesse momento a gente tem possibilidade de estar em um Bitcoin season, isso baseado, esse indicador ele tira como parâmetro a dominância do Bitcoin, tá, pessoal? Então nesse momento a gente tem a possibilidade, já estamos vendo o Bitcoin subindo bem mais que a maioria das altcoins, e nesse momento a gente tem aqui a possibilidade de um Bitcoin season onde a gente tem uma corrida muito grande por Bitcoin e as altcoins acabam ficando de lado. Depois a gente tem a realização, parte de realização dos lucros de Bitcoin, e esse dinheiro vai para as altcoins, que acaba sendo mais arriscado do que o Bitcoin, tá? Então esse dinheiro passa a migrar, assim como a gente tem a migração de dinheiro de baixo risco, mercado tradicional, para alto risco, a gente tem essa mesma migração de dinheiro de Bitcoin, que é a criptomoeda que oferece menos risco dentro do mercado de criptomoeda. A gente tem essa migração de Bitcoin para as altcoins também, tá? E depois a gente vem aqui e passa a observar a altcoin season, onde a gente tem uma corrida desenfreada por altcoins, principalmente as altcoins pequenas, tá, pessoal? Quando a gente vai observar o nosso gráfico de ciclo, o nosso indicador de ciclo, ele mostra pra gente que a gente tem a possibilidade de estar iniciando um ciclo de alta no Bitcoin, só que nesse momento, pessoal, a gente não tem a possibilidade do Bitcoin subir para 60, 70 mil dólares por unidade do dia para noite, tá? Veja nos ciclos anteriores, a gente não teve isso acontecendo antes do halving. O que a gente teve era valorização
lateralização e o preço estagnando em uma média até chegar o ciclo de alta que acontece geralmente depois do halving. A gente ainda tem um período pela frente para chegar ao próximo halving, então a probabilidade maior nesse momento é de que o Bitcoin suba, lateralize, suba um pouco, regrida, volte, corrija, depois suba e fique nessa lateralização até provavelmente final de ano, onde vai ser o período que muita gente vai estar falando sobre halving do Bitcoin, e lá na frente, depois que inicia o halving, depois que a gente tem todo esse comentário sobre halving, todo mundo falando, todo mundo querendo saber o que é, daí a gente inicia o nosso rally, o nosso ciclo de alta para Bitcoin, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí, porque nesse momento vai ser muito difícil a gente ter Bitcoin em 60, 70 mil dólares por unidade de novo, como eu já tô vendo muita gente falar aí, tá? Fique atento aqui, principalmente ao que aconteceu nos ciclos anteriores, tá bom? Quando a gente vai observar aqui o gráfico do Bitcoin em si, o que a gente tem nesse momento é a possibilidade do Bitcoin encontrar resistência aqui nessa região de 27 mil dólares por unidade. Já passei lá no grupo do Telegram. Aliás, se você não tá no grupo do Telegram, link na descrição. Entra lá, que por lá eu também mando algumas análises antes de estar passando em vídeo aqui no canal, tá? Tinha passado essa possibilidade aqui para o Bitcoin chegar até a região de 27 mil dólares por unidade, 26.827, lembrando que é uma região, não é um ponto exato, e a partir daqui ele corrigiu um pouco para voltar a subir só lá na frente, tá? Lembrando também que quando a gente vai observar aqui no gráfico semanal, veja que nesse momento a gente pode ter aquela confirmação de ombro, cabeça, ombro no fechamento desse semanal. Então esse vai ser um dos semanais mais importantes pro ano, tá, pessoal? Se a gente tiver o gráfico semanal do Bitcoin fechando acima dessa região de 25 mil dólares por unidade, a gente pode ter aqui a formação de um pivô de alta, de uma estrutura de alta, e também a confirmação de um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão. Então, se a gente tem tudo isso mostrando pra gente, a gente tem mercado tradicional apontando pra gente que podemos ter valorização em mercados de alto risco, quando a gente vai observar o macro, e quando a gente vem para o gráfico e observa o gráfico mostrando isso para a gente também, a gente tem uma confluência entre macro e gráfico, tá? E é algo crucial para ficar de olho nesse momento, principalmente para compra de montagem em carteira, onde vou estar comprando mais bitcoins, isso eu, Luiz, acima dessa região de 25 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Vou estar acumulando, aumentando a minha exposição em Bitcoin principalmente, tá? Tem algumas exposições em algumas altcoins ali de médio prazo, tá? São algumas altcoins principalmente voltadas à inteligência artificial, pretendendo surfar o próximo hype. Eu vou estar me expondo em algumas altcoins de inteligência artificial, porém vai ser uma exposição pequena, não vai ser como a exposição em Bitcoin nesse momento, porque eu acredito que a dominância do Bitcoin ainda pode subir mais, e com essa valorização de dominância do Bitcoin, o Bitcoin vai passar a subir bem mais que a maioria das altcoins, tá? Quando a gente vai observar Bitcoin aqui no curtíssimo prazo, isso para quem quer estar pegando trade no Bitcoin, para quem quer estar fazendo algumas operações aí no curto prazo, para estar surfando essa valorização ou surfando a possibilidade de uma correção no Bitcoin nesse momento, é crucial nesse momento você estar esperando uma confirmação aqui no gráfico diário, a partir do momento que o Bitcoin fechar acima dessa região de 25 mil dólares por unidade, onde vai ser um ponto para estar procurando por long, porque nesse momento o Bitcoin passa a mostrar para a gente que ele está em um ciclo de alta e que tem possibilidade de valorizar mais, porque ele está fazendo topos e fundos ascendentes, não só em gráfico diário, mas em gráfico semanal e também em gráfico mensal. Ele já está mostrando para a gente essa possibilidade de formação de topos e fundos ascendentes, tá? Então o macro já mostra para a gente aqui uma tendência de alta se tivermos a confirmação, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí, porque vamos ter oportunidade para trade em Bitcoin, principalmente aqui quando ele fechar o gráfico de hoje, o gráfico diário hoje às 9 horas da noite, tá? Fechou o gráfico diário hoje, a gente tem possibilidade do Bitcoin tocar aqui nessa região de 25.200, 25.300 para formar uma estrutura e voltar a subir até os 27 mil dólares por unidade, tá? O que pode acontecer também é o Bitcoin ser impulsionado por mercado tradicional até a região de 27.200 nesse momento, fechar acima dos 27.100, 27.200, e a partir desse momento a gente também tem long tentando buscar até os 29, 30 mil dólares por unidade, tá? Então tudo
o que acontecer aqui no Bitcoin nesse momento, a partir do fechamento, a partir da confirmação diária, mostra pra gente mais valorização, tá? Então, fiquem atentos aí e cuidado com o trade agora, tá? Porque se você fazer trade agora, o seu risco-retorno acaba sendo desfavorável, porque o seu stop acaba sendo um stop longo para uma probabilidade de take um pouco curto, porque o seu take vai ficar em 29, 30 mil dólares por unidade. Então, é crucial esperarmos o fechamento diário, porque no fechamento diário vamos ter a confirmação de que o Bitcoin rompeu a sua resistência principal aqui em 25 mil dólares por unidade, tá? E o que eu passo a observar também no curto prazo é a possibilidade de termos mais ruídos, tá? Com a galera fazendo short, com a galera fazendo aí operações alavancadas na ponta vendedora, tá? E quando a gente tem isso acontecendo, a gente tem a possibilidade de ter um short squeeze no mercado. O que seria um short squeeze? Short squeeze nada mais é do que uma pressão compradora vindo a partir da liquidação e dos stops da galera que está vendendo, ou seja, a galera passa a shortar, a gente tem um aumento de short em mercado futuros, em venda em mercado futuros, a galera começa a colocar stops ou simplesmente deixa para ser liquidado e o mercado passa a subir por algum motivo, a gente já tem um motivo para fazer o mercado subir, então a gente teve essa valorização e a partir do momento que o mercado passa a subir, passa a pegar nesses stops e esses stops nada mais são do que compra, então isso gera uma pressão compradora para o mercado fazendo ou trazendo uma valorização pro Bitcoin ou pro ativo em questão, tá? Nesse momento a gente tem essa possibilidade porque a gente já tem aqui o funding rate caindo bastante ou mostrando pra gente que a gente tem aqui posições ou grandes posições em vendas em shorts nesse momento que podem ser liquidadas ou estopadas, trazendo mais valorização para o Bitcoin a partir dessa pressão compradora vindo dos stops e das liquidações, tá? É crucial também a gente ficar de olho no book, porque o book pode mostrar pra gente ou sinalizar pra gente pontos de resistência no Bitcoin, tá? Como, por exemplo, a gente tem uma resistência aqui em 26 mil dólares por unidade, com 600 Bitcoins sendo colocados agora para tentar segurar o preço em 26 mil dólares por unidade, tá? Essa resistência a gente não consegue ver lá no gráfico, porém a gente consegue ver aqui no book que tem Bitcoins sendo colocados em 26 mil dólares por unidade como intenção de venda para tentar segurar o preço abaixo dessa região. A gente faz essa observação aqui no book e passa a ficar atento aqui nos pontos cruciais, principalmente nessa região de 27 mil dólares por unidade, porque se tivermos esse rompimento, poderemos ter um short squeeze, porque a galera passa a colocar stops acima dessa região. Então, quando for tocado nesse stop, quando o preço passar a subir e liquidar essa galera, tirar essa galera no stop, esses stops passam a ser compra, gera pressão compradora para o Bitcoin e a gente pode ter um pump bem rápido para o Bitcoin até a região de 29, 30 mil dólares por unidade, tá bom? Então, fiquem atentos aí a essa região para Bitcoin. Já para as altcoins, aqui principalmente a altcoin de inteligência artificial, como o token AGIX, que está subindo muito para o dia de hoje, a gente tem uma formação bem interessante para estar de olho aqui no token AGIX, tá, pessoal? É uma formação bem parecida ali que está acontecendo também com o token SDAO, que é essa possibilidade de formação de bandeira nesse momento, tá? Se a gente tiver essa confirmação de bandeira, a gente tem uma figura gráfica que mostra pra gente mais valorizações, tá? Então a gente tem possibilidade de valorização aqui no token AGIX, chegando a 50 centavos de dólar, e após o rompimento dessa região de 50 centavos de dólar, nossa projeção para o token AGIX vai estar lá em 74, 75 centavos de dólar, onde vai ser o nosso próximo alvo aqui no AGIX, tá, pessoal? E a gente tem também aqui o SDAO, que está subindo mais de 20% para o dia de hoje, como eu tinha falado anteriormente, o token SDAO fazendo o mesmo padrão que o token AGIX, fazendo uma estrutura de alta. Quando a gente vai observar essa estrutura de alta, observe que na maioria dos tokens de inteligência artificial vai estar o mesmo padrão. E se a gente tiver essa confirmação vindo aqui do token AGIX, a gente vai ter possibilidade de confirmação no SDAO, possibilidade de confirmação no NTX, possibilidade de confirmação no token meme, possibilidade de confirmação em diversos tokens do mesmo nicho, que seria o nicho de inteligência artificial. Então a possibilidade de valorização para os tokens de inteligência artificial passa a ser maior do que a maioria dos outros tokens normais, tokens de blockchain, token de outros nichos, tá? Então eu passo a ficar de olho nesse momento em tokens de inteligência artificial, porque após essa confirmação a gente pode ter aí uma bela valorização aqui
para o token SDAO e para o token NTX também. O token NTX está com a mesma figura gráfica e eu passo a ficar atento ao token NTX, porque temos aqui a mesma formação, a mesma figura gráfica que temos no token SDAO e no token AGIX, tá? Porém, bem próximo de confirmar para a gente essa figura gráfica, e a projeção aqui para o token NTX tá bem mais interessante do que a projeção do token SDAO e do token AGIX, porque a probabilidade nesse momento de valorização para o token NTX vai estar aqui até a região de 11 centavos de dólar, dando aí uma média de 40, 50% de valorização, tá? Então fiquem atentos aí ao token NTX também, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, espero que você tenha gostado, e se você gostou, deixa o like aí que isso vai ajudar o canal a crescer, e se inscreve para que você possa estar recebendo diariamente essas análises e esse panorama que eu passo no canal diariamente, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!